Olá, meus irmãos. Hoje é quinta-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Evangelho de hoje Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Depois Jesus vai dizer: e vós? Pergunta aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Então, naquele momento, meus irmãos, nós devemos pensar sobre esse Evangelho. Enquanto fazemos essa homilia, poderíamos pensar: quem é Jesus para mim? Quem sou eu para Jesus? Diante dessa pergunta importante, Jesus vai nos dizer. O Evangelho de hoje termina a primeira parte de Marcos, que começou com seu programa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora nós escutamos finalmente por boca de Pedro: tu és o Messias. Quem é Jesus? É uma pergunta-chave que estava pendurada desde o início no Evangelho. Quem é realmente Jesus? Então Pedro responde com sua característica de prontidão: quem dizem os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, perguntar é o início do caminho de sabedoria. E não há nenhum dia que não tenhamos nenhuma pergunta que fazemos para nós mesmos em silêncio ou dirigida para os outros em busca de informações ou respostas exatas. É na pergunta que nós encontramos a nossa resposta e o modo de agirmos em relação a Deus. Creio que para muitas perguntas essenciais só teremos respostas em Deus e que nem sempre temos condições de receber respostas de maneira imediata. Hoje Jesus nos faz duas perguntas para saber se nós verdadeiramente conhecemos Ele. A cena do Evangelho deste dia acontece no território pagão, em Cesareia de Filipe, relativamente longe de Nazaré. É um lugar onde havia o culto dos pagãos. Até hoje ainda existe uma das grutas onde se faziam os sacrifícios para deuses. O afastamento do centro do poder político e religioso. Jesus se afasta para estar no território e faz com que os discípulos dele estejam mais livres da pressão ideológica de sua sociedade. Nessa região é que Jesus lança suas perguntas: quem dizem os homens que eu sou? E vós quem dizeis que eu sou? As duas perguntas que Jesus faz aos discípulos correspondem aos dois momentos da cura do cego, para significar a cegueira dos discípulos. Agora são interrogados para saber se eles enxergam algo mais profundo em Jesus. Ontem, quem se lembra do Evangelho, sabe que Jesus curou o cego. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, é uma progressão que nós devemos viver na fé. O povo continua tendo muitas opiniões naquele momento sobre a identidade de Jesus, depois dos envios dos discípulos. Então o povo identifica Jesus como uma figura do passado, João Batista, Elias ou um profeta. Mas para o povo Jesus tem uma força de um profeta. E logo no início deste evangelho, o povo se admira ao saber, Jesus fala como quem tem autoridade. O povo julga positivamente, mas o que aprendeu sobre o Messias lhe impede de identificá-lo com Jesus. Será que sabemos e conhecemos verdadeiramente quem é Jesus? Ou apenas um Jesus fruto da descoberta dos outros, um Jesus de catecismo? Jesus espera sempre uma resposta distinta de cada um de nós. Por isso lança a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer que tu és o Messias, é o título que Marcos colocou logo no início do seu evangelho. Trata-se, pois, do reconhecimento da identidade,
Jesus não é somente um dos profetas pelos quais Deus conduzia a história até o seu término. Jesus é o término, é o fim mesmo. Aquele que os profetas anunciaram, o Messias ungido de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Morto e ressuscitado foi o primeiro credo primitivo das comunidades cristãs. Pedro, apesar da sua profissão, não tem ainda o suficiente maturidade. A relação dele diante do anúncio é forte. Pedro chega a recriminar e censurar Jesus. Pedro queria dizer: será que não tem outro caminho a não ser o caminho da cruz? Mas Jesus recrimina Pedro para dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Jesus convida Pedro a segui-lo, e as palavras em grego significam caminhar de trás. Em outras palavras, seja meu seguidor, Pedro. De Pedro aprendemos que muitas vezes julgamos tudo sob aparências falsas, mas o Espírito Santo sabe tudo e penetra em tudo sobre nós. Que hoje nós proclamemos a nossa fé no Senhor e vivamos as suas palavras. Nós somos concidadãos de Deus, santos e membros da família de Deus. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por ele por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Que hoje nós, na nossa resposta, nunca venhamos a vacilar na nossa fé. A nossa resposta é que vai nos dizer o caminho correto que nós devemos seguir. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.